Pronto, comecei a gravar aqui. Então, na aula passada, a gente fez aqui o display 7 segmentos. Aí faltou vocês montarem lá o displayzinho, né? Mas aí como se quem não conseguiu pegar, eu acho que não pega mais não. Não sei como é que tá a situação para chegar na UNP, porque desde quarta-feira os professores pelo menos não estão indo mais para lá. Aí eu tô nessa, né? Não tem muito o que fazer. Então a gente vai trabalhar a programação. Eu vou mostrar alguns esquemas aqui para o LCD, que era a continuação da aula. E aí a gente vai montar a parte de programação também para o display LCD. E eu vou passar como atividade para vocês quer dizer, vocês fazerem a mesma coisa para o ESP32. Aí mais para frente eu vou compartilhar aqui a tela da máquina virtual para a gente poder acompanhar pelo menos a programação. Não sei se vocês estão com algum editor de texto, e vocês já podem pelo menos montar as pastas, escrever e tal. Ou se vocês estiverem com a máquina também podem usar a máquina virtual. Pronto. Eu estou aqui no slide 22, display LCD, que é depois do conteúdo, né, que a gente vai falar um pouquinho de funções na linguagem C e continuar as portas de entrada e saída digitais. Então aqui a gente tem no slide 23 uma figura com o display, que é o display que a gente tem disponível lá na UNP. Esse display ele tem 2 linhas e 16 colunas. Então a gente tem desse display de 2 linhas e 16 colunas, ou a gente tem um de 4 linhas e 16 colunas. E aí algumas coisas vão diferenciar, mas basicamente eles funcionam, todo display ele funciona mais ou menos da mesma maneira. Então como é que eles funcionam? Aqui no slide 24 e 25 tem quais são as conexões que existem, né, para o nosso display LCD. Para quem não conhece, o display LCD é um pouquinho melhor do que o display de 7 segmentos. Basicamente você consegue ver caracteres e alguns caracteres especiais, números. Então não está limitado só aos 7 segmentos, como é o caso do display de 7 segmentos, mas ele já mostra um painelzinho que você consegue ver mais coisas. Então, aqui no slide 24, a gente tem todos os terminais de entrada e saída do display LCD, e aí ele vai enumerando. Se você comparar a imagem do slide 23 com o 24, você vai ver que esses números que estão aí, e até os nomes das funções, você vai poder ver no slide 23. Então, na figura do display, do lado esquerdo, você vai ver perto do VSS, um pino que fica em cima, vocês vão ver que tem o número 1. Então esse é correspondente ao pino 1, que está na tabela, aqui o pino 1 do LCD. Então começa o pino 1 da esquerda e vai para a direita, que é o pino K do display LCD. Então, teoricamente, se você quiser usar o protoboard, por exemplo, você solda os pinos e aí só faz encaixar. Ele tem exatamente a largura para encaixar cada pino num espaço do protoboard. E aí fica adequado.
Então aqui, como vocês já viram, é o pino 1 até o pino 16, e aí cada um desses pinos tem uma responsabilidade, né? No pino 1 você coloca aqui na figura 24, é o GND, que é o terra. No pino 2 você coloca VCC, que é 5 volts, certo? Ele é alimentado por 5 volts. Aí mais na frente eu vou falar de algumas coisas, mas enfim. No pino 3 é o pino central do potenciômetro. Tem uma configuração que eu vou mostrar aí no slide 25, que mostra como você controla o brilho do display usando o potenciômetro. Então, basicamente, vocês conseguem girar o potenciômetro e regular esse brilho, não precisando usar um PWM, por exemplo, para isso. É meio estranho você precisar fazer isso por software, porque você vai ocupar o processamento para fazer uma coisa que não precisa de um controle assim tão digital, digamos assim. Então esse pino é basicamente para controlar o brilho, né? O pino 4, que é o RS, é um que juntamente com o pino 6 você usa para colocar os dados e os comandos. Então, dependendo do RS, você coloca o dado do comando, e o E ele vai habilitar os dados entrar ou sair do seu display LCD. E aí, o D0, D1, D2, D3, você pode ou não usar, né? Então, se você pensar lá na tabela ASCII, por exemplo, para colocar algum caractere, vocês vão ver que você só precisa de 127, né, de 0 a 127 valores para poder escrever. Então, você só precisaria de fato usar um nibble em vez de um byte, ou seja, 4 bits. Então, João, o RS, um é o enable, né? Lembra lá de flip-flop, quando você fazia lá o registrador? Você tinha um que você colocava os comandos, né? Só que aqui, o mesmo conjunto que vai para os dados vai para o comando. E aí o pino do RS ele vai deslocar para você usar para comando ou para dados. O que você vai passar nos dados ali. Porque você tem aqui de D4 até D7 são os dados. Como você vai passar um bit, um nibble na verdade, são 4 bits. Você vai passar um nibble para dentro do LCD. E esse nibble pode significar ou um comando ou um dado. Um comando como se fosse assim, por exemplo, eu quero apagar o LCD, eu quero limpar os caracteres que eu escrevi, ou eu quero posicionar o cursor do LCD na posição da linha 2, coluna 12, por exemplo. Então, esses são comandos que você envia para o display. Tanto o comando quanto a escrita de um caractere, L, A, B, C, enfim, elas vão pelo mesmo caminho, que é D4, D5, D6, D7. Certo? Aqui, como você pode ver no slide 24, que estão conectados aí a um microcontrolador, que nesse caso é Arduino. E aí, para você dizer para o display se o que vai entrar na D4, D5, D6, D7 é um caractere que vai ser escrito no display, ou é um comando que vai fazer alguma coisa, deletar, reiniciar, habilitar, enfim, o LCD, você usa o RS e o enable. Né? O enable para você desabilitar e não poder escrever no momento errado, e o RS para controlar se ele vai
se ele vai ser um dado ou se ele vai ser um comando. Ficou mais tranquilo? E aí o... Pode dizer. Tá. Então, e aí o pino 5, que eu pulei, né, porque eu falei do RS e o E, que são usados conjuntamente para o comando. O pino 5, que tem RW, ele é para leitura escrita. Então, você escreve no LCD ou você lê do LCD. Então, quando você coloca em GND, você está configurando para apenas escrever no LCD. Isso é muito importante para o nosso caso, que a gente tem, pelo menos no ESP8266, uma quantidade limitada de pinos, porque a gente já deixa ele naturalmente escrito e economiza um pino do microcontrolador para fazer outras coisas. E aí, você tem uma outra limitação lá no pino 15 e o pino 16 também você aterra. Então veja o seguinte, usando agora a transição, porque a gente não está trabalhando com o Arduino trabalha com 5 volts, mas o ESP trabalha com 3,3. Então o que vai acontecer? Existe, como é uma lógica digital, ele não está usando 3 aterramentos, certo? O único terra que tem é o VSS. Eu não lembro se o K também é. Mas, por exemplo, o RW, ele não é um aterramento, ele é um comando. Eu estou usando outros pinos do microcontrolador que poderiam receber comandos para deixar um nível lógico fixo, para já deixar ele na configuração que eu quero. Então, do jeito que está aí, o display LCD ele vai receber dados. Por isso que outras entradas estão no terra e estão em nível lógico alto também. Então a gente tem um problema aqui que, que é o seguinte: Arduino igual a 5 volts. ESPs, qualquer um dos dois, eles são 3,3 volts. Então o que vai acontecer? Você não tem como alimentar, dependendo do ESP, com 5 volts. Vai ter que alimentar o display CD com 5 volts. Isso aí é obrigatório. Então, o display LCD tem que ser 5 volts. Então, ou você coloca uma alimentação externa, ou no caso do ESP32, você pode puxar a alimentação de 5 volts dele para alimentar o LCD. Você consegue tranquilamente alimentar o LCD. Como a gente está usando o microcontrolador no formato de apenas escrita, né? O microcontrolador vai escrever no LCD, nunca o LCD vai escrever no microcontrolador. Não nem precisa, né? Porque assim, se você assegurar LCD como você escrevendo, tipo ESP escreve no LCD, você pode usar os mesmos 3,3 volts. O que você não pode é ler do LCD. Então
Então, ler do display, para o caso dos ESPs, é proibido. Certo? Você não pode fazer isso, porque o LCD ele vai mandar 5 volts. Porém, se ele estiver no modo de o ESP enviando para o LCD, ele vai receber tranquilamente 3,3 volts, porque teoricamente o threshold é a metade. Então, acima de 2,5 volts, ele seria reconhecido como nível lógico 1, e abaixo de 2,5 seria reconhecido como nível lógico 0. Consequentemente, se vocês acoplarem o ESP diretamente no display LCD, sendo que vocês alimentam o display LCD com 5 volts, ele deve funcionar. Então, essa é só uma preocupação que tem que ter. E fora isso, respeitar os comandos que vão ser enviados. Então, aqui no slide 25, vocês têm um esquema de alimentação e de conexão dos pinos. Então, obviamente, a diferença do ESP para o que está aí, certo? É só que você teria que colocar uma alimentação externa. Para o caso do ESP8266, para o 32 não precisaria, porque ele tem uma saída de 5 volts. E vocês teriam que colocar nos dados corretos, né, nas portas de dados existentes no ESP8266. Então tem que lembrar também que se vocês forem usar uma fonte de tensão externa, você vai precisar aterrar o ESP no mesmo terra da alimentação da fonte de 5 volts. Então terra é comum, é por isso que a gente chama ele de comum, porque você tem que colocar todos os terras na mesma referência, que ele é o zero do seu circuito. Se você não souber o zero, você não sabe a diferença potencial. Consequentemente, você pode estar usando qualquer sinal. Então, isso. Jampear os terras. Todos têm que estar conectados, né? Então aqui a única coisa diferente que vai ter é que a alimentação vai ser externa, né? Vai ser uma de 5 volts para o ESP8266. Então agora no slide 26 e 27 são os últimos aqui, aí eu vou ter que compartilhar a máquina virtual com vocês. Eles são as instruções, uma lista de instruções que vocês podem enviar para o display, certo? Então, por exemplo, você pode apagar o display. Então, o que está sendo colocado aqui é que para eu apagar o display, eu teria que mandar 0000001. E aí eu teria que conectar, né? Porque DB0 até DB7 são as conexões lá normal. Tem que lembrar também que a gente só está usando algumas conexões de comando, né? Então o display não está conectado ao microcontrolador todo. Então você pode aqui apagar o display, você pode colocar o cursor na posição 0, você pode colocar ele para receber dados, você pode fazer o cursor ficar piscando, por exemplo, ou deslocar para a direita, deslocar para a esquerda, e aí tem basicamente esses comandos que vocês podem utilizar para configurar o display.
Então, deixa eu só ter certeza aqui que pronto. Então agora com o VMware a gente basicamente vai criar mais arquivos, certo? Então como a gente já fez lá para o display, eu vou até copiar e colar essa parte aqui, que é o SP8266, e aí vou botar o display LCD. E vai ser a nossa aula 2. E aí aqui, além do display, o display de 7 segmentos, a gente vai fazer o display LCD. Aqui não caiu não. Mas assim, das preocupações as menores, Ítalo. Eu estou gravando aqui, viu? Aí qualquer coisa, assim que eu puder, eu faço, encaminho o vídeo. Então, como eu já criei aqui um arquivo, eu vou chamar esse aqui de, em vez de display, vou chamar de LCD mesmo. O que eu fiz? Eu não estou usando o mouse externo aí. Daqui agora a gente tem dois arquivos. Que basicamente vocês vão apagar tudo. Aqui vai ser o lcd.cpp, aqui o lcd.h. Aí tem que trocar isso tudo aqui. E aí vocês vão alterar esses dois arquivos e a main, certo? Eles estão criados aí. O caiu, foi? Pronto. Aí vocês vão abrir o slide do slide 28 até o slide 36 são o código que vocês vão colocar aí, certo? Só que é o seguinte,
28. Deixa eu colocar escrito aqui. Slide 28 igual a lcd.h. Do slide 29 ao 35 lcd.cpp. E no slide 36 vocês vão colocar no main.cpp. Tranquilo? Vou dar um tempo para vocês fazerem isso aí. Pode ser? Pronto. Então, aqui no slide 28, vocês implementaram a classe LCD, certo? Então, tem essa variável row offsets, que é a segunda linha da classe, logo abaixo de classe LCD, e ela basicamente serve para dar o deslocamento correto quando você quiser, por exemplo, escrever na linha 1, na linha 2. Então ele tem um byte certo para fazer as operações lógicas para colocar o cursor do display LCD naquela posição. A segunda variável é os pinos que vão ser usados no ESP, nesse caso. Então eu preciso utilizar 8 pinos de dados e preciso utilizar o Enable e o RS como pinos também, para direcionar o ESP32 e o ESP8266, enfim, para colocar os pinos corretos nos dados lá naquela configuração do slide 25. Acho que é o 25. 25, isso. Então, algumas funções que eu optei por implementar, eu peguei de um site que tinha para PIC, fiz uma adaptação, aí depois trouxe para cá para implementar no ESP. Então essa função delay aqui, que tem a public LCD, e depois dela vem o delay, que é o primeiro método implementado na classe. É basicamente o tempo necessário para que eu possa reenviar alguma instrução. Então eu espero tempo suficiente para que eu possa ter efetivada a função. Se vocês observarem lá em cima no slide 26, tem funções que tem, por exemplo, mais de 1 milissegundo de tempo de execução. Então dentro do LCD demora 1 milissegundo ou mais de 1 milissegundo para executar. Então eu precisava de uma função que me garantisse que eu ia ter essa espera. Então o método display também, ele é um método basicamente para apresentar os dados, né? Lá eu vou escrever alguma coisa, ele vai basicamente mudar o enable e depois a gente vai ter o valor apresentado lá na tela. O CMD é um comando geral. Então eu preciso em praticamente todas as outras instruções usar um comando. Então ou eu teria que implementar isso tudo em todas as funções, ou eu implementava uma função só, um método só, para poder usar em todas as outras funções, para garantir que um determinado comando no LCD fosse implementado. Então ele é bem igual à função, na verdade, do display. Não lembro nem por que eu implementei dois nomes diferentes. Acho que é por conveniência mesmo de nome.
O setData é basicamente para eu conseguir enviar um valor diretamente para o display. O write é uma função bem maior, né, para eu dizer assim, ó, a partir da linha 1, coluna 1, por exemplo, escreva esse vetor de caracteres. Então eu pego o nome André Felipe, por exemplo. Então eu quero que o nome André Felipe apareça a partir da linha 1, coluna 3, por exemplo. Aí vai começar a escrever dali e vai continuar. Vai dar queda de linha e tal, mas ele vai começar daquela linha e coluna. Então linha e coluna aqui são as linhas e colunas correspondentes à posição do cursor inicial do LCD. O setCursor, basicamente para botar o cursor naquela posição. Então o write usa o setCursor, por exemplo, para posicionar. O clear é para eliminar todos os dados que foram escritos no display. O setEntryMode, basicamente ele coloca o display no modo que ele recebe as informações. É o comando 06 em hexadecimal, que é 110. Que se vocês olharem no slide 26, é a terceira função de instruções que você implementa no display LCD. E é normalmente uma operação executada durante a escrita e leitura de dados, né? Aí você pode ligar e desligar o cursor, basicamente fazer ele ficar piscando, enfim, só para você visualizar ou não o cursor, que é um traçozinho que fica embaixo da letra. É igual a como se você estivesse apertando a tecla Insert, por exemplo. Clica aqui, aperta Insert, ele vai ficar... O meu Insert não está funcionando não, mas enfim. A tecla Insert, ela aparece o cursorzinho que você visualiza, ele vai apagando as coisas, por exemplo. As funções Shift Left e Shift Right é, por exemplo, o cursor está na linha 1, coluna 3. Eu quero voltá-lo para 2. Então eu só faço um Shift Left. Aí o cursor vai deslocar uma casa para a esquerda. A mesma coisa o Shift Right. Quero deslocar o cursor uma casa para a direita. E aí o Move Cursor Left e Right, que são os dois últimos métodos dessa classe. Eu digo quantas vezes ele vai para a esquerda ou para a direita. Então eu uso o Shift Left, sei lá, 5 vezes. Então ele desloca o cursor 5 vezes para a esquerda. Ou uso o Move Cursor Right e aí eu desloco para a direita. Então, em termos gerais, a gente quer poder executar essas funções todas, né? Então aí, no slide 29, a gente tem a implementação da rotina de inicialização do display, que é também chamado de construtor da classe. Certo? Esse construtor da classe, ele precisa fazer tudo o que for necessário para deixar o display habilitado para eu poder usá-lo. Certo? Então, eu seto aí os valores de offset. Então, que eu já falei, são os valores necessários para posicionar na linha 1, 2, 3 e 4. Isso se a gente tiver um display de 4 linhas. O nosso, em princípio, estava pensando em utilizar o de 2 por 16. Esse for que tem abaixo dos row offsets são basicamente para a gente poder setar os pinos as variáveis, né, que estão correlacionadas aos pinos do display dentro do microcontrolador. Então eu estou colocando aí todos como GPIO output, como é o ESP,
38266, quer dizer. Então o GPIO output vai fazer com que todos esses valores aí sejam saídas digitais, né? Eu ainda não escrevi se vai ser nível lógico alto ou baixo, mas apenas habilitei todos esses pinos aí como saídas digitais. Para o caso do 9 e 10, né? Enfim, 8 e 9, na verdade, eu preciso colocar no RS e no E, né? Mas de qualquer maneira todos eles ficam no vetor de pinos do display. Então eu coloquei. Não necessariamente eu preciso dos 8, né, pessoal? Eu posso usar lá só os 4. Então aqui eu poderia alterar para colocar só 4 pinos, por exemplo, e o RS e o E, que é o caso mais enxuto, né, que usa a menor quantidade de pinos. Aí depois eu basicamente configuro para utilizar o display certo. É esse bloco aí que tem vários delays e vários comandos. Então estou tentando configurar aí para que eu use faço a configuração correta do display LCD para que ele receba lá, nesse caso, 2 linhas e 16 colunas. E deixo ele no modo para começar a receber os dados, que é o segundo bloco lá com os vários delays. Então, no slide 30, a gente tem a função delay implementada, que é um for que não faz nada, por isso tem um ponto e vírgula no final do for. Ele só repete aí várias vezes o não fazer nada, né? E aí não fazer nada ele fica esperando. Poderia ter usado, por exemplo, o FreeRTOS para fazer isso, né? Mas, enfim. Eu posso também implementar uma função de não fazer nada, como essa que eu fiz aí, só para ficar iterando e não executando nenhum comando. Ainda no slide 30, a gente tem o setData, ou setData. O que basicamente ele faz é colocar todos os valores dos pinos, né? Então nós temos aqui uma instrução, que é essas duas setinhas aqui, vou escrever para vocês aqui. Eu sei que alguns de vocês devem ter dúvida nisso. Value e aí depois dessa instrução ainda tem um i, né? Então o que vai acontecer aqui? Como eu tenho um GPIO write, essa função aí só recebe valores binários, zeros ou uns. Então eu estou fazendo uma operação assim. Eu tenho um valor que é um valor qualquer, né? Sei lá, 1001011 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Por exemplo, value é esse valor aí. Aí o que eu vou fazer? Eu vou deslocando ele. Na primeira vez 0 casas. Então eu vou fazer a operação i dele com 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1. Acho que é isso. Pronto. Quando eu fizer a operação dele com a operação i, essa operação i, vai sobrar apenas esse valor aqui. É o resultado da operação i do 111000101 com o 1 em binário. E aí esse valor, esse último bit que sobrou, que é o 1, ele vai ser enviado para o GPIO. Então vai ser escrito lá o número 1. Aí depois eu desloco o valor para a direita.
Próxima operação. Quando eu deslocá-lo uma casa para a direita, que vai ser depois de deslocar 0 casas, ele vai virar isso aqui, por exemplo. Deixa eu botar alguns enters aqui. Quando eu deslocar mais uma casa, ele vai virar isso aqui. Ou seja, o 1 imediatamente à direita do value vai desaparecer. E aí eu vou pegar o 0, né, que é o valor à esquerda do primeiro 1. E ele vai aparecer na primeira posição. E eu vou fazer isso aqui, fazer a operação I com 1, que consequentemente vai gerar esse resultado. Ou seja, dessa maneira eu consigo ir selecionando entre os valores de 0 e 1 para poder escrever no pino de dados, ou seja, colocar lá no GPIO write os valores binários correspondentes aos números que estão sendo escritos. Dúvidas? Tudo tranquilo, né? Então, agora no slide 31. Eu tenho uma função comando, que basicamente eu coloco os dados, né? Eu preparo lá a saída do microcontrolador para receber os dados. E aí eu dou um write no enable. Espero um tempo, depois eu coloco o 0, ou seja, se vocês lembrarem lá daquela operação do processador, né, é basicamente habilitar a chave lá dos flip-flop tipo D, dos registradores, para que um dado passe de um local para o outro dentro do microcontrolador. Aqui eu estou fazendo essa operação para que eu consiga executar o comando, ou seja, pegar os dados que eu escrevi e enviá-los para o display LCD. Tanto o comando quanto a operação display são iguais, certo? Eu sei que tem uma diferença ali do tempo, mas no final das contas eles fazem a mesma coisa. Então agora todo mundo vai depender dessas funções de comando e das outras funções basicamente que a gente fez até agora, exceto o de mover o cursor, que depois eu mostro elas. Então, colocar o modo de entrada, é só dizer qual é o comando que eu tenho que executar. Limpar o display, é só colocar o valor que eu tenho que executar. Então, volta lá na tabela dos slides 26 e 27, vê qual é o valor em binário, converte esse valor em hexadecimal e é o valor que está sendo colocado aí. Se essa tabela não ficar clara o suficiente para vocês, tem outras tabelas que vocês podem encontrar na internet fácil, que dão o valor em hexa desses comandos. Então, a função de baixo, que é o setCursor, vai dizer quais são as linhas e colunas que vocês vão colocar o cursor e vão fazer a operação lá com o rowOffset, que é basicamente o que vai dizer qual é a linha que o seu cursor vai ficar, né? E aí eu movo o cursor para a direita ou para a esquerda quantas vezes forem necessárias. Eu começo da posição 0 e aí eu vou para aquela posição de linha e coluna que eu gostaria de posicionar o meu cursor. Cursor ligado, cursor desligado. Deslocar o cursor para a esquerda ou para a direita e ligar, né, ficar piscando o cursor,
são apenas comandos que vocês enviam. Então tá tabelado. O fabricante que desenvolveu isso, ele só disponibilizou para a gente o comando que a gente tem que enviar. Então quando a gente coloca esse hexa decimal aí, basicamente a gente está setando o comando correto para fazer o cursor piscar, o cursor ficar ligado ou desligado, ou deslocar para a direita ou para a esquerda. No slide 34, que é mover o cursor para a esquerda ou para a direita, a gente basicamente usa o comando, né, de deslocar para a direita ou para a esquerda, que é um comando padronizado pelo LCD, e a gente faz isso N vezes. Por isso que tem um for aí que basicamente faz essa movimentação. Não lembro porque que eu comecei esse for de 1, mas eu poderia começar de 0 e tirar o menor igual ali do valor. E na função write, que é basicamente a função mais complexa aqui no slide 35, a gente vai receber um const char, que é basicamente um texto que está entre aspas. Tudo que você bota assim, ele é um const char, por definição no C++, certo? E aí o C++ ele faz a conversão necessária para receber lá quando você declara as variáveis com esse tipo. Inclusive até hoje eu tive um probleminha com esse tipo de função. Eu tive que fazer uma conversão explícita porque estava usando um caractere ponteiro que não era um const caractere ponteiro, que é diferente para o C++. Mas, enfim. Quando é que um const char finaliza? O const char, ele na verdade é um vetor, certo? Que tem caracteres. Então tem o texto lá. Só que quando eu passo esse texto para posições de memória, ele na verdade ele vai ficar assim, né? Vou colocar aqui como a gente declararia usando chaves. T, E, X, T, O, texto, barra 0. Então ele na verdade é isso. Se a gente for olhar de fato as posições de memória, o texto ele vai ficar assim. Então eu posso declarar, por exemplo, um vetor de caractere que tenha 1000 espaços de memória e ele colocar aí esses valores, texto com barra 0 no final. Então ele vai acusar sempre que ele tem 1, 2, 3, 4, 5 posições escritas, certo? Então o que eu faço aqui é um while no texto, certo? Depois void, a linha 1, chave linha 2, set discurso linha 3, linha 4 é um sign char, linha 5 é o texto. Então eu estou fazendo um while até encontrar o barra 0. Então obrigatoriamente vai ter um barra 0 porque eu estou usando um const char, certo? Que tem essa definição que eu escrevi aí para vocês. Então, o que eu vou fazer é escrever caractere a caractere, certo? Usando a função display. Então eu passo dentro do while a primeira instrução, que é o display. Estou passando o elemento 0 do texto para ser enviado para o LCD e escrever. E ele vai escrever isso enquanto ele não encontrar um barra 0. Quando ele encontrar o barra 0, ele encerra o while e sai da função. Então, obviamente, à medida que eu vou escrevendo os caracteres, eu tenho que mudar o cursor. E aí eu tenho esse if aí, que diz o seguinte: eu tenho 16 colunas. Independentemente do display ser uma linha, 2 linhas, 3 linhas, 4 linhas, não importa. Eu tenho 16 colunas, certo?
Então, quando eu chegar no limite das 16 colunas, o que eu faço? Eu faço um set curso para ele ir para a próxima coluna. Como eu estou usando aqui um display, em princípio estou programando aqui para um display que só tem 2 linhas, eu só faço isso uma vez, certo? Mas se vocês forem usar o de 4 linhas, por exemplo, você vai ter que fazer esse set curso a cada múltiplo de 16, né? Se eu escrever lá 16 caracteres, eu posso escrever todo na primeira linha. Mas se eu tiver 32 caracteres, eu vou ter que dividir entre a primeira e a segunda linha. Aí se eu tiver 64, eu vou ter que dividir em primeira, segunda, terceira e quarta linha, né? Então tem que ser um múltiplo de 16 para eu poder ir escrevendo aí nas linhas do meu display. Então eu tenho que dar quebra de linha uma vez que acontecer o caractere, a quantidade de caracteres ultrapassar 16 para aquela linha, né? E maior do que 28, ele basicamente não faz nada. Então, aí eu itero, né, linha e coluna, basicamente, para ele poder escrever no display. E finaliza a função, basicamente. Ele vai escrevendo, a única preocupação que eu tenho que ter aqui é que o cursor só tem 16 colunas, então ele vai dar quebra de linha, certo? E tem que dar os delays corretamente nos espaços corretos. Só uma pausa rápida aqui. Então agora a gente entra no slide 36, que é onde a gente usa de fato o nosso, como é que se diz? O nosso programa, né? A nossa classe que a gente fez. Então eu ocultei propositalmente, né, as outras funções lá em cima, porque o que a gente precisa é só o que depende do display, certo? Então, o que a gente está fazendo aqui na primeira linha é incluir a biblioteca que a gente acabou de criar, lcd.h. Depois, a gente define os pinos que a gente vai utilizar do microcontrolador, certo? Lembrando que a gente poderia economizar alguns pinos se a gente usasse só 4 valores, né, de dados. Eu acho que alguns desses aí, não sei se funcionam corretamente, mas enfim. E aí, esses são os pinos que eu estou usando no microcontrolador, né? É só ir lá e ver quais são os GPIO. GPIO 16, GPIO 5, GPIO 4, GPIO 0, GPIO 2, GPIO 14, 12, 13, 15 e 3. Se eu não me engano, ele faz uma sequência no próprio ESP. É só olhar lá o esquema. Então, aí tem o extern-c, porque nesse programa aí eu estou usando C++, né? Tem o main.cpp. Então, quando tem o main.cpp, você precisa colocar o extern-c para que o compilador entenda que você está programando em C++ aí. Aí, na próxima linha, o LCD display. Estou criando o display, né? LCD é o objeto, estou instanciando o objeto e passando basicamente os pinos do microcontrolador. Lembrando aqui que eu vou pedir na sequência para vocês fazerem, passar essa classe para C++ e compilar, pelo menos. Pode até não funcionar no microcontrolador, mas pelo menos fazer compilar, vocês conseguem fazer. Mandar compilar lá na linha de comando. Quando vocês forem passar para o ESP32, ele, quando está em C++, ele não entende um bocado de coisa. E aí você tem que fazer as conversões explícitas, certo?
No ESP8266, ele entende que o int, na verdade, vai ser passado por um GPIO. GPIO é um dado de entrada e saída digital, certo? Que é um tipo interno da classe. E aqui não. Então, e no ESP32 não, ele não entende. Então você precisa fazer a conversão explícita para GPIO. Então quando você for colocar lá na classe LCD, você não vai declarar int, vai declarar GPIO. E aí vai ter que passar os dados lá, um por um, convertendo de inteiro para GPIO. Certo? É só uma coisa chatinha que vai ter no ESP32. Aí, eu basicamente, depois de setar, né? Porque quando eu faço display e mando os dados, ele deixa pronto o objeto display para eu poder fazer o que eu quiser com o display. Eu faço um ponto clear, que é apagar o display, só para se tiver alguma coisa no display escrita, deletar. E aí eu escrevo na primeira linha, quarta coluna, eu começo a escrever o valor, a string projeto funcional. Né? Projeto vai ficar na primeira linha e funcional vai ficar na segunda linha, também alinhado com projeto, basicamente, na quarta coluna, ambos. E aí depois fico parado, nesse while 1 aí, ele fica parado até você reiniciar o ESP. Então lá no display CD deveria aparecer projeto funcional e somente só. Dúvidas? Só não tem prova, Cristiana. A gente vai fazer atividades. Todas as avaliações vão ser avaliações entrevistas, digamos assim. Eu estou tentando compartilhar aqui a tela com vocês novamente. Do display. Certo? E aqui é o mesmo programa que vocês escreveram lá. Estou na main LCD, né? lcd.cpp. E aí eu basicamente vou para a pasta lá do Makefile e dou um make. Seria um make flash, né? Se a gente tivesse um microcontrolador aqui. Aí ele deu um erro aqui da serial porque eu não tenho o ESP8266 nem o ESP32 aqui. Eu fui... Até tinha alguns lá no instituto, só que eu esqueci de trazer. Agora a gente está de home office integral, tanto aqui quanto lá no instituto. Então, certo. Aqui, o que eu passo como atividade na aula 36, no slide 36, quer dizer, é fazer o display gravar, né, e mostrar um vídeo funcionando no ESP8266, o que não deve ser possível, porque eu não sei se vocês pegaram os materiais na aula passada para levar para casa, que ninguém contava que ia ter uma quarentena de 2 meses, 3 meses, sabe lá Deus quanto tempo vai ter. Isso eu não vou cobrar porque não vai ser possível fazer o teste para o ESP8266 direto. Mas adaptar a classe para o ESP32 dá para fazer, certo? Aí eu tô dando aqui a dica, certo?
no ESP32 você tem que usar o GPIO num-T no lugar do int, certo? Para converter, para que na instrução de write ele possa ser feito. Então, o que vocês vão fazer de fato é onde tem inicialização das portas digitais, ou seja, no slide 29, que é onde você usa o GPIO Enable. Então essa instrução é a instrução do ESP8266. Então vocês vão trocar essa instrução para a instrução do ESP32, no slide 29. No slide 30 tem uma instrução de GPIO Write, que também é uma instrução para o ESP8266. Vão trocar essa instrução para a instrução correlata do ESP32. Mesma coisa para o slide 31, que tem GPIO Write, vocês vão trocar pelo GPIO Write correspondente lá do ESP32. E, pelo que estou vendo, só, certo? Então vocês vão fazer essa adaptação nesses locais específicos, fazendo as conversões explícitas se forem necessárias para usar o GPIO num-T, que é o tipo de variável que é recebida no ESP32. Dúvidas?